Muito bem, de volta aqui, direto dos estúdios do Jornal Whats, falando com toda a região, seu Whats no rádio nesta terça-feira, muita informação para você. E agora é o momento da gente poder falar aqui, talvez sobre uma das notícias mais esperadas nos últimos meses, nas últimas semanas. 66 dias, né? Quando noticiamos aqui aquele crime com relação à morte da jovem Elda Fortes, que chocou todo mundo, né? A forma como aconteceu, a proximidade da gente e tudo mais, e dar essa notícia era um peso muito forte. E aí a gente imagina a família. Aqui ao meu lado está a nossa amiga Valéria. Eu vou pedir licença para o pessoal que está acompanhando, que no primeiro momento eu acho que eu não vou conversar com a secretária, mas eu vou conversar com a mãe. Para quem não está sabendo, nesta manhã, Luiz Guilherme de Acosta Oliveira, principal suspeito aí pela morte da jovem Elda Fortes, crime que aconteceu no dia 16 de março deste ano, ele invadiu a casa da ex-namorada, atacou, a agrediu. A investigação está apontando para tudo isso, né? Ele invadiu, atacou a jovem Elda e assassinou. E de lá para cá estava foragido. E hoje de manhã foi encontrado em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. E essa, Valéria, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que eu sei assim pela notícia, né? Mas não tenho uma menor condição de pensar o momento que vocês estão vivendo. Vocês, a família em si. Mas o pensamento primeiro é esse. Sentimento, peso e tudo aquilo que vocês não só viveram, mas estão vivendo nos últimos meses. Como que caiu a notícia de hoje? Bem, primeiro, bom dia. Já é boa tarde, já. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, porque vocês sabem que eu me sinto parte da casa até hoje. E hoje eu estou vivendo um misto de sentimentos. Eu não sei como as pessoas vão interpretar isso. Eu estou num estado de euforia imensa pela prisão. A dor da mãe, ela vai ser eterna. Não tem como amenizar, como as pessoas dizem, né? Quando a gente perde uma mãe, a gente fica órfã, mas quando a gente perde um filho não tem nome, porque não tem nome dor. Mas desde o momento que esse indivíduo tirou covardemente, eu digo covarde porque ele fez isso, a justiça, vocês têm que falar suspeito, eu tenho certeza que foi ele, e eu como mãe posso falar, porque ele conhecia a minha casa, ele entrou de forma que o cachorro não latiu, ele conseguiu lavar a mão num lugar que somente quem sabe quem é minha casa conhece, e ele foi covarde porque ele matou minha filha de costas, dentro de um lugar que ele ficou por 3 anos, mais de 3 anos, no quarto onde a filha dele morava. Então ele não considerou a casa, ele não considerou a mulher, não considerou a filha. Então é um ser sem sentimentos. Então, desde o dia que ela se foi, tirando, com exceção, um momento específico, mas no dia seguinte que eu acordei e falei assim, agora, né, porque eu estou reorganizando ainda a minha vida, eu disse, eu vou transformar esse luto em luta. Eu não tive luto ainda, sabe? E eu não sei se tem diversos tipos de luto, né? Aquele luto que chora, que se desmorona, eu não tive porque eu tive uma força dentro de mim dizendo assim, não vai ficar quieto isso. Como tomou uma proporção muito grande, e eu sempre me questionei, o meu primeiro questionamento foi por que eu, e depois eu disse por que não eu, né? Porque a gente acha que com o outro pode acontecer e com a gente jamais. Então, já que eu fui escolhida, vamos dizer assim, por Deus, tinha que ter alguma razão. A comunicação foi sempre uma coisa muito forte dentro de mim, você sabe disso. Sim. E eu falei assim, então eu tenho que transformar isso em outra coisa. Eu sempre tive essa questão com mulheres, eu falei assim, vou transformar essa luta, minha filha não vai morrer em vão. A minha filha vai ser lembrada e a voz dela não será calada. Então, nesses 66 dias, não teve um dia que eu não colocasse em rede social, que alcançou um número extraordinário de mais de 4 milhões de pessoas, que traz uma responsabilidade muito grande, e eu percebi ali quantas e quantas mulheres passam por esse problema. E saber
que eu estava, de uma certa forma, presa na minha casa, porque eu tive que cercar a minha casa, por filmagem, câmeras na minha casa, enquanto esse rapaz estava por aí. Então, foram 66 dias de ansiedade, de tristeza, são tantas palavras, sabe, Francisco, Sim. que não dá para colocar tudo numa frase só. Mas eu tinha uma certeza, era uma certeza muito grande. A doutora Adriana da DDM, junto com a sua equipe, foram incansáveis. Eu não quis acompanhar, as pessoas perguntavam, o que está acontecendo? Eu disse, não sei. Porque eu não podia acompanhar todo o processo, porque isso era muito peso para mim. Eu já estava vivendo uma nova realidade, que eu virei uma mãe-vó, de repente. Eu tinha uma casa, eu tinha que resolver os problemas burocráticos que isso traz, que as pessoas não têm noção. E as informações eram inúmeras. Muitas pessoas, as pessoas ajudam. Eu tenho certeza que ninguém falou isso por maldade, falou acreditando, mas disseram que ele estava no litoral, que ele estava em Piquete, que estava em Taubaté, estava em São José, estava em tanto lugar. E todas as informações a doutora Adriane foi averiguar. E se não tive resposta é porque não estava lá. Porém, sempre tinha um caminho levando para Itaquá. Era um negócio assim, eu sempre dizia nas minhas lives, é uma mulher que está cuidando desse rapaz. Eu não sei se sabia se era uma namorada, né? Ou que foi comprovado que foi a mãe, né? A própria mãe estava. A própria mãe acolheu o rapaz. E ela tinha uma casa, inicialmente, que a polícia chegou aí no começo, mas ele não estava lá. E a gente ficou assim, né? Onde estará? Mas eu sabia que esse dia ia chegar. E chegaria, e chegou. Né? Você transformou, você estava falando pra gente no começo agora, da sua resposta, sobre a questão do luto, né? Há todas as formas, e aí a gente tem... Quando há uma questão natural da perda de um parente, né? Já há um momento de você interpretar o luto de cada um. E quando a pessoa é arrancada de você, como foi o caso da Elda, e da forma como aconteceu, a gente pode falar que você transformou o seu luto em combate, o seu luto em você... Até porque a gente estava vivendo um momento muito difícil, Valéria. Nossa, impressionante. Infelizmente, na última semana, a gente teve 3 notícias aqui na região de feminicídio. Então, assim, você transformou esse luto porque era necessário não só para você, né? Eu tenho uma credibilidade, um apoio de rede social diferenciada de algumas pessoas, e ali eu entendi que não podia ser só minha, diante de tantos relatos de mulheres. Se hoje eu tenho lá quase 40 mil seguidores, se eu colocar lá para vocês, são 97% de mulheres. Então, as mulheres, elas ainda têm medo de falar. Esse sujeito que está ao lado dela ainda é uma ameaça. Deixar muito claro que eu também percebi que as pessoas falam assim, o que a Elda viu nesse cara? Esse cara não tem face, ele não tem um rosto. Ele pode ser um médico, ele pode ser um dentista, ele pode ser uma pessoa qualquer, entendeu? O agressor, ele não tem uma profissão, ele não precisa ser bonito, ele não precisa ser feio, ele não precisa ser nada, ele só é agressor. Francisco, quando eu vi que a minha dor... Porque você não pode comparar dor, sabe? A minha dor é maior que a sua. Entendi. Eu li um negocinho assim, quando a criança perde um sorvete, ela dói demais. É dor, dor é dor. Quando eu vi que muitas mulheres estavam vivendo aquilo, eu falei assim, gente, a questão é muito maior. Aqui em Lorena foram vários casos de feminicídio, seríssimos, alguns já resolvidos, outros não, outros resolvidos de maneiras diferenciadas, né? E eu queria muito, muito que, no caso da minha filha, fosse do jeito que aconteceu. Pela polícia, pela legalidade, para as pessoas acreditarem que ainda é possível isso acontecer, que dá certo isso acontecer, que é no tempo certo que isso vem, porque a gente quer ontem, mas a justiça é no tempo que tem que acontecer, sabe? Então, essa imagem que já é a imagem que eu quero mais ver, por incrível que pareça, é ele algemado entrando num camburão, para ele entender o que é tirar, porque a vida dele está sendo tirada. Ele vai respirar, mas ele não tem mais vida.
né? Ele vai entender o que é ficar encarcerado, o que é não ter direito à liberdade, o que é tirar da própria família dele agora esse sentimento que a minha família está vivendo. Então, aí eu até falo assim, hoje eu sou 3 mulheres, né? Sou mãe, sou mulher, sou uma secretária que fala o mesmo assunto, que é uma luta muito grande, e é uma luta que a gente não pode deixar calar. Eu não sei qual a razão, tenho estudado bastante, com essas lutas da mulher com o tempo, né, do direito ao voto, do direito a trabalhar, da equiparação financeira e tudo mais, ela foi crescendo, e a impressão que eu tenho é que esse homem, eu não estou dizendo dos homens, que esse homem não conseguiu aceitar que essa mulher fosse igual ou mais que ele, entendeu? Os homens, esses homens, acostumaram com aquela mulher submissa. E a mulher submissa é uma mulher que ela não acrescenta muito para a vida deles, ele faz o que ele quer. Então, onde que começou o problema da minha filha, que eu vejo que é das outras? Nós estávamos em pandemia, ninguém trabalhava, ninguém estudava, aí estava ok. Quando ela começou a trabalhar, ela era técnica de enfermagem, ela se identificou no trabalho, começou a ganhar o próprio dinheiro, que a independência financeira é a melhor coisa que existe na vida da gente. Por pior que seja o nosso salário, é bom saber que no final do mês nós temos aquilo que a gente pode fazer, programar uma viagem. Nós mulheres gostamos de fazer uma unha, fazer um cabelo, comprar uma roupa e saber que isso vai do seu bolso. Isso é uma satisfação que ninguém imagina. E o homem, e ele começou a não aceitar isso, essa transformação dela. E a minha filha, eu falo assim, não é uma coisa de mãe, minha filha era muito bonita e ela se cuidava. Esse cuidado agredia ele. Então, sempre são outros relatos. O relato do homem é aquele relato assim, onde é que você vai com essa roupa horrível? Nossa, seu cabelo está indecente. Nossa, o que você fez com essa maquiagem? É assim, sempre tentando tirar dela esse poder, essa autoestima. E se a gente fizer isso com um ser humano qualquer, a gente consegue, às vezes, quebrar. E em algum momento, isso começou a trazer problemas em casa. Eu nunca vi grandes discussões, agressões, eu era muito atenta a isso. As pessoas também me perguntam muito por que eu não pus ele para fora de casa. As pessoas precisam entender que as decisões também têm que ser dessas pessoas, dessas mulheres. O outro não tem direito de... Existe uma rede de apoio, mas a decisão... A decisão tem que ser dela. A pessoa tem que falar assim, não quero mais. Porque quando você faz uma decisão pelo outro, fica na gente aquela sensação, e se eu tivesse? O se não pode existir. E eu provei para todo mundo que não adiantava eu ter mandado ela embora, porque quando ela tomou a decisão, 4 meses antes de pôr ele para fora, eu falei assim, agora é comigo. Agora ele não entra aqui. E ele entrou. Entendeu? Ele entrou outras vezes. Depois eu fiquei sabendo. Ele entrou. Então, como ele entrou nesse dia, ele deve ter entrado junto com ela até. Assim, vamos conversar, preciso bater papo com você, sei lá o que será que ele falou. Então, a gente não tem domínio 100% das nossas coisas. Só se eu colocasse um segurança armado para ela, como é que nós vamos ficar? Não, né? Então, a decisão tinha que ser dela. A gente tinha altos problemas dentro da minha casa, eu tinha cercado de várias formas as questões, mas assim, eu tinha um lado que eu achava que isso poderia acontecer, não dessa forma. Eu vou repetir o que eu sou, são frases que são importantes. Boi manso é que fura cerca. Esse homem que ele é um banana, ele é calmo, sabe, ele não fala, não age, nada... É esse que a gente tem que ter mais medo. Porque o cara que é medo, galãozão, né, brigão, a gente já sabe, já fica com o pé atrás. Mas a pessoa que parece tranquila, assim, cuidado, vai ferindo, vai cuidado. Então eu disse para ela assim, minha filha, na semana que ela se foi, parece que eu estava me despedindo dela, que eu fiz tantas falas com ela, eu disse, uma delas foi assim, você me perdoe, mas ele não ama você, ele ama o que ele perdeu. Nós temos uma vida boa, graças a Deus. Nós temos uma casa boa. Eu brinco que, assim, antigamente eu tinha um jardim, um quintal com piscina. Hoje é área gourmet, que chama, né? Eu tinha uma área gourmet que ele ficava lá na beira da piscina. Ele usava mais a piscina do que a gente. Ele perdeu
ele não gostou de perder isso. De comer, de beber, sem pagar. Não era exatamente a minha filha. O que era a minha filha propunha para ele. Né? Entendido. E aí, só pra gente passar mais uma informação aqui, ele continua, o Luiz Guilherme continua em Itaquaquecetuba, tá passando por onde vai ser realizada agora uma audiência de custódia. A expectativa é que depois da audiência, né, ele vai ser transferido para a cidade de Lorena. A expectativa é que a Valéria e família possam ver essa cena, né? Não só ver, quando a gente fala em ver essa cena, mas assim, sentir que aquilo está sendo feito. Constatar, né? O Valéria, e aí você, hoje, está passando essa situação, e até, entre aspas, curioso a gente poder falar sobre isso. A gente está falando aqui, como eu disse, pedir licença ao nosso internauta, ao nosso ouvinte que está acompanhando antes no rádio, que eu ia começar a falar com a Valéria mãe, para falar com a Valéria secretária, que assumiu a Secretaria, né, de Políticas para a Mulher. Essas histórias você deve estar acompanhando várias outras, de outras mulheres, de outras famílias da cidade de Lorena, e às vezes até chega mesmo de outras cidades, porque lá, infelizmente, está sendo aí uma realidade crescente, né? De casos como esse, da violência contra a mulher. A gente está falando aqui, né, são casos de feminicídios, mas, por exemplo, os casos de estupro têm aumentado, infelizmente, na nossa região. Você tem recebido, como é que está sendo o dia a dia em que você está dividindo entre a Valéria que estava buscando a justiça ou o mínimo de reparação possível, porque é lógico, ela não vai voltar, mas esse sentimento de justiça, e em paralelo o trabalho de dar assistência a outras famílias, a outras mulheres que estão vivendo igual. A minha vida realmente mudou muito, né? Então, hoje minha neta estuda a escola integral. Então, eu deixo a minha neta na escola, até esse momento eu sou a mãe-vó. Daí em diante eu viro a secretária até as 5h30 da tarde. Mais ou menos isso, dando toda a atenção. Eu ia trazer hoje para você, nós já passamos para o prefeito fazer análise, é uma lei de enfrentamento ao feminicídio, a lei de políticas públicas municipais de direito da mulher, de defesa da mulher. Vamos tentar trazer também a Polícia Maria da Penha, que é uma guarda, um carro específico para isso. Muito bom. Nós estamos trabalhando bastante. E uma das coisas mais importantes que eu preciso dizer é que, assim, o prefeito, no primeiro dia que eu assumi, eu falei assim, prefeito, eu nem sentei ainda, mas quero te pedir uma casa. Porque a gente está na galeria e a casa eu consigo dar maior acolhimento para a mulher. Por quê? Respondendo. Eu escutei mais de 200 casos de mulheres. Mais de 200. E eu eu respondi a todos. Então, depois que a minha netinha dorme cedo, aí eu vou para a resposta de cada um. Eu tento o máximo possível, às vezes por isso que eu faço até a live aqui, quando eu vejo que eu não estou dando conta de uma resposta específica. Porque o número é muito grande de mulheres. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma mulher até de Portugal que conversa comigo. Lá eu não posso fazer nada, mas eu posso ouvi-la. Sim. Tem uma pessoa de Petrolina, tem uma pessoa do Rio Grande do Sul, que agora parou de falar que deve estar com algum problema lá. Então é o Brasil inteiro. Sair de Lorena, sabe? E a gente, você que vive com a comunicação, e eu de uma forma estou vivendo isso hoje, como é importante a participação das pessoas que assistem. Como é importante você ajudar o outro. Eu escutei desde o começo a delegada dizendo assim que briga de mulher, marido e mulher, de escutar como meter a colher, né? Hoje não. A gente tem que meter a colher, garfo, faca. Você tá escutando a vizinha tendo problemas? Liga, chama a polícia. Sim. Se você tá escutando, é parente seu, não interessa. A gente precisa parar de ter medo. Não posso meter, não tenho nada com isso. Temos sim, a gente precisa salvar vidas. Porque a sensação da pessoa que sabia de algo e falou assim, puxa, eu devia ter feito, é muito ruim. Então, a gente precisa começar a falar. É esse incentivo que eu tenho tentado trazer para as pessoas. E o que é mais interessante, que é um dado importantíssimo, as camadas, vamos dizer mais simples, a gente tem um acesso maior das informações. Pior são as camadas que têm que fingir uma imagem, porque o marido é conhecido, ou ela é conhecida, ela finge. E a gente sabe que ela tem um problema.
essa precisa falar mais do que ninguém, porque o dia que ela tiver essa coragem, ela vai trazer tantas mulheres com ela, como trouxe o caso da Ana Hickman, Luísa Brunet, que estão bem longe, mas a gente precisa de casos pertinho da gente. Às vezes é a nossa vizinha, às vezes é o nosso parente que está passando por isso e a gente não sabe. Os sinais são claros. O feminicídio cresceu demais nos últimos anos, demais. A gente nem ouvia muito falar sobre isso, né? Eram outras questões, né? E hoje ele tomou essa proporção, porque eu não sei se esse homem deixou de acreditar até nele mesmo, de trabalhar, de buscar a sua autoafirmação. Não sei, ainda estou em estudo. É muito pouco tempo, assim, nesses 2 meses. Eu assumi no dia 1º de abril, até falei pro o Bronson, falei assim, dia 1º de abril, eu falei assim, vou transformar dia 1º de abril numa verdade. Mas são 2 meses que eu tive que trabalhar com a minha questão, com a questão enquanto mulher nesse processo e com a questão do outro, da outra pessoa. As pessoas não vão até mim, mas vão até a minha rede social, meu celular. Meu celular é mais conhecido do que nada. E me ligam até chorando, com fotos de gente machucadíssima. E hoje ainda nós não temos essa rede de apoio. Eu já conheci Pinda, eu conheci Guará, outros lugares que estão mais adiantados nesse processo, porque a gente precisa de uma rede maior. Porque a DDM, qual é o papel dela? É quando o crime já aconteceu. Pois é. Então, ela vai lá, faz o boletim de ocorrência e tal, ela já faz. Mas e o antes? O que você faz com sua mulher antes? Qual psicólogo que você manda? Qual casa que você manda ela se esconder? Qual atendimento que eu posso dar? E isso é muito importante. Isso é uma questão de honra, sabe? Não sei se eu vou conseguir, mas o que eu quero conseguir é isso. É tentar montar essa rede de apoio para toda e qualquer mulher. Eu descobri que a minha própria filha, mãe que fala que sabe tudo sobre a filha, não se enganou, não tem, eu sabia 70%. Quando eu quebrei todo o quarto dela, sabe? Eu desmontei lá porque eu não tinha mais condições de pôr pé lá. Achei um facão desse tamanho lá dentro, então ela tinha medo dele. No fundo ela tinha medo. Se ela tivesse medido esse medo, jamais ia deixar ela morar lá fora. Quando eu falo lá fora, as pessoas acham que é muito longe, mas é bem próximo da minha casa, mas jamais ia deixar ela desprotegida. Ou teria colocado já câmeras antes, sei lá. Eu não sei o que eu teria feito, mas eu teria feito. Então as pessoas têm medo e acham que dou conta e fazem sozinhas. Elas não podem fazer sozinhas, elas precisam ter alguém. Quando alguém me liga, fala assim, o que eu faço? Ele está chegando aqui, o que eu faço? Entendeu? Então nós estamos desenvolvendo um aplicativo, se Deus quiser vai dar certo, para um SOS Mulher aí, que é mais uma coisa. Um dia nós vamos trazer todas essas boas notícias. Isso é com certeza muito importante. A gente, aliás, tem visto algumas ações do poder público em vários âmbitos, estadual, municipal, estadual, federal, né? E você citou algumas cidades da região, por exemplo, Guaratinguetá, tem se debatido muito essa questão da violência contra a mulher, da proteção, chamando não a política, né, o poder público está chamando não só a sociedade, mas outros setores, o comércio, né, empresariado e tudo mais. E aí eu queria te perguntar sobre essa construção dessa rede de apoio estrutural também. Lorena, por exemplo, tem 17 cadeiras na Câmara, né, hoje. São 3 mulheres. Lorena tem secretárias hoje. 2, né? 2 mulheres. Não, 3. 2 mulheres, verdade. Eu me confundi com outros municípios aqui. 2 mulheres. Eu não entrei, Francisco, foi isso que você tá com uma verdade, né? A Valéria foi candidata aqui. E aí, a gente está vendo o crescimento ainda muito lento da ocupação desse espaço por parte da mulher no poder público da nossa região, que a gente sabe, estamos numa região conservadora, essa situação que a Valéria colocou aqui do homem não entender muito da mudança da sociedade, do alcance, da forma como a mulher vai ocupar o seu espaço cada vez mais, não só as mulheres, outras fatias da sociedade, o público LGBT que é mais, quem representa esse público hoje no poder público regional? Quase ninguém. E quando tem, às vezes, a pessoa ela se sente muito impossibilitada de falar isso abertamente, porque a nossa região é conservadora. Isso é um fato. Mas como é que isso... Mais um fato, se eu puder te interromper, que é uma coisa que a gente precisa mudar.
a mulher precisa acreditar na mulher. Pois é. Entendeu? A mulher, assim, da onde vieram algumas críticas em relação a mim, até como secretária, até como algumas ações de outras mulheres. Também, olha como é que ela se vestia, também não sei o quê. Não tem também. Não tem também. Hoje é ela. Como que nós, numa cidade que temos tantas mulheres, votamos nos homens? Eu não estou dizendo que não tem homens que são importantes, hoje meu irmão está aí também, mas são importantes, mas nós temos muitas mulheres, entendeu? Quando eu fiz a minha campanha, você acompanhou isso, fiz uma campanha séria, de muita gente falar depois, como você não ganhou, mas não ganhei porque não votaram, é só isso. Não, aí o que acontece? Outras mulheres até se desanimam, mulheres boas, com competência para isso. Não sou candidata, viu, gente? São mulheres com competência e as pessoas não dão esse espaço. Que são 2 mulheres no meio de 17 homens, de 15 homens. Nada, gente. Onde estão os outros representantes também de outras áreas? Nós temos que... as pessoas precisam juntar-se aos seus para eleger os seus. Pois é. Entendeu? Porque senão não vou ser ouvida. Senão você olha para uma Câmara que há a representação da população, mas qual que é a representação? Qual população que está ali? Eu não recebi, por exemplo, desculpa, né, por exemplo, da Câmara Municipal de Lorena, uma carta dizendo assim, sinto muito. Porque, será, desculpa, a sensibilidade feminina estava ali, porque é uma sensibilidade. Eu recebi do Brasil inteiro e da minha cidade, não. Entendeu? Porque isso é necessário. Nós precisamos ter não só mulheres sentadas naquela cadeira, como uma assessoria também com mais mulheres, porque as mulheres têm olhares diferentes. Sim. Isso é natural. E não é uma competição. As pessoas entenderem assim, não é uma competição. Quem é melhor, a mulher? Não tem competição. Homem tem o seu papel, mulher tem o seu papel. E ponto. Né? Pois é. E aí eu queria te perguntar isso. Assim, a gente consegue fazer um debate, chamar hoje mulheres que têm algum tipo de cargo no poder público em outras áreas, empresariado, a gente volta e meia a gente recebe aqui, por exemplo, projetos de mulheres empreendedoras. É importante se criar um debate social, mas não só com, entre 1000 aspas, esse só, tá, gente? Com as vítimas, mas também criar essa rede de apoio da sociedade, né? E assim, sabe, isso é importantíssimo. E tem uma coisa que me incomoda até, é importante falar. Politicamente falando, nacional, eu não tenho lado A, lado B. Não é o momento de falar de fulano e ciclano, porque isso ficou uma doença no país, muito grande. Essa polarização. Então, eu sou de família política desde que eu me conheço por gente. E assim, a política é importantíssima. Eu sempre falo para as mulheres, que as mulheres falam assim, eu não ligo para política. Não, tem que ligar. Você tem que ligar porque política é importante para gente. A gente não pode ter política de estimação, que isso é diferente. Então, tem muita gente que faz um grupo, às vezes, né? Mas vão para um lado radical dentro de uma política. Não é isso que é importante. Também é importante para outro assunto. Nós precisamos juntar mulheres de várias frentes, porque elas precisam de um emprego, elas precisam de uma orientação, de uma capacitação, de uma orientação. São tantas coisas que nós podemos fazer. Como é que a gente combate isso? Melhorando a condição da mulher antes. Eu tenho pessoas que chegam e eu falo assim, o que eu faço por ela? Ela não tem mãe, ela não tem pai, ela não tem dinheiro e ela não tem nem escola terminada. Eu tenho que dar algum caminho. Olha, você vai para essa empresa aqui, nós estamos querendo colocar uma lei também, o selo empresa amiga da mulher. Se contratar essa mulher que vive disso, que dá uma condição para ela poder crescer. Então, é preciso. Eu ainda tenho pouco tempo na secretaria, mas esses projetos todos que você está dizendo já estão assim, nós estamos na fase que é necessária, que é do papel. Né? Você precisa, eu sou do tipo que preciso legalizar, não quero fazer ações esporádicas assim que só chamam atenção. É necessário a gente mudar leis, mexer. Hoje nós temos uma lei importantíssima que não sei se você sabe, não se cale, que é os estabelecimentos comerciais. Sim. São obrigados a fazer um curso, todos os funcionários do estabelecimento, colocar o cartaz no banheiro de maneira visível,
Porque nesses lugares, por que é nesses lugares? Por que é naquele bar que tem que colocar? Porque no bar, vão tomando, aí começa o ânimo mudar, é onde a mulher consegue pedir um socorro. Aí o garçom precisa entender o sinal dela. Às vezes os sinais são bem leves, né? É, aquele sinalzinho aqui na mãozinha e tal. Desculpa. Perdão, gente. É uma escrita num papel. Sim. E aí esse projeto que a Valéria está citando aqui é do governo do estado e as cidades, algumas cidades da região já estão mais avançadas com relação a isso, que é a preparação, criar um protocolo, né? É um protocolo de atendimento contra essa questão da violência. E aí, Valéria, até a gente vai receber a Valéria em outras oportunidades para a gente discutir mais dessas ações, e é importante cada vez mais essa discussão ser feita, porque a gente teve esse caso aqui, né? Temos os casos de Lorena, mas o caso da Elda pela brutalidade, por tudo que aconteceu, pela proximidade da Valéria com a sociedade lorenense em si, pela atuação que a sua família tem já há algum tempo, mas há outros também acontecendo por aí, e é muito importante que o pessoal possa manter esse trabalho junto, como você está falando, né? Para criar essa rede de apoio, de auxílio, esses protocolos para a gente poder evitar cada vez mais rumar para outro caminho, não esse que a gente está vendo, da violência, da falta de entendimento, da falta de entender a sociedade, como ela está mudando, e é preciso mudar, né? No paralelo, quando começou tudo isso, eu lancei uma hashtag Elas por Elda, e que eu falei que ela terminaria no dia que eu achasse o rapaz. Não gosto de falar o nome dele. E hoje eu digo para você, em primeira mão, que nós temos um projeto particular que vai se chamar Elda por Elas, porque agora elas já fizeram pela minha filha. Agora, através da minha filha, nós vamos tentar montar, junto com essas pessoas todas, essa rede de apoio, essa rede de material, de esclarecimento, de tudo que for possível para a gente atender essas mulheres. A gente não pode deixar que esse crime aconteça mais, ou que ele aconteça nessa grandeza. Eu não quero que só o nome da minha filha fique conhecido, eu quero que a Carol seja lembrada, eu quero que a Bruna seja lembrada, eu quero que todos os nomes sejam lembrados sempre como uma marca para a gente. Ninguém pode ser esquecido. As mães choram no mesmo choro que eu choro. Então, a gente não pode deixar que outras mães chorem mais, né? A Cassiane também me fez um alerta aqui, e é importante, quanto mais a gente tiver ações, estruturas e projetos para poder auxiliar nessa questão, são importantes. No último mês de março, o governo do estado de São Paulo lançou um aplicativo que é o SP Mulher. É uma iniciativa aí para poder proteger a mulher contra a unificação na verdade, né, a unificação de serviços às vítimas da violência doméstica e familiar. A plataforma já está disponível desde março, né, Cassiane? Desde março, em sistemas iOS e Android, e ela reúne aí as principais funcionalidades para facilitar o registro de ocorrências e o acionamento da Polícia Militar. Tudo isso num único espaço. Então, o aplicativo é o SP Mulher, certo? Então, para iOS, para as plataformas iOS e Android. Esse aplicativo nós estamos trazendo para a cidade de Lorena, especificamente junto com a Secretaria Digital e a Secretaria junto com o Coronel Marcos, para que Lorena tenha esse acesso direto para nós, para a gente ter um controle não só da agredida, como do agressor, entendeu? De uma forma bem eficaz, porque na vida, a gente tem que pegar projetos bons e transformá-los ainda melhor para nós, entendeu? Valéria, eu gostaria muito de agradecer o seu tempo conosco aqui. Claro, as portas do Jornal Atos, os microfones do Atos, da Transmole, estão abertas sempre para a gente poder falar sobre assuntos como esse, né? Num dia tão importante, que eu sei que é para sua família, para os amigos. A gente sempre abordou, tá, gente, essa questão da Elda com muito cuidado, porque a Valéria é muito próxima. E quando a notícia ela tá muito próxima da redação, tem que ser abordada com cuidado. Eu sei que nem sempre a imprensa vê dessa forma. Eu até citei no começo do programa, Valéria, que a gente já havia conversado para sua passagem aqui para falar sobre a secretaria, né? Então, assim, porque eu acho que jornalismo tem que ser feito com responsabilidade. Então vamos tomar muito cuidado
com aquilo que está sendo noticiado e respeitar principalmente a família, os amigos. A Elda, que como várias outras mulheres, infelizmente, são vítimas desse mal que é eu vou colocar como falta de inteligência do homem em entender tudo o que está acontecendo na sociedade, a mudança e como as mulheres e como outros fatias da sociedade têm que ocupar o seu espaço. Valéria, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Eu acho importante dizer que assim, o jornalismo é deverasmente precioso para esse processo, essa força que você vê aqui, porque eu ainda estou na luta. Se a gente não tem espaços como esse, como ele diz assim, eu me sinto muito em casa aqui mesmo, o pastor é o meu queridão mesmo, e se a gente não tem esse espaço da mídia, que essa mídia com respeito, a gente não tinha achado o Guilherme, a gente não tinha transformado isso numa ação, a gente não tinha mudado algumas histórias. Então eu aproveito para agradecer mais uma vez a DDM, através da doutora Adriana e toda a sua equipe, a todas as pessoas das minhas redes sociais que me ajudaram muito a ficar em pé, a minha família, que é imprescindível, meu irmão, que foi meu braço direito, esquerdo e tudo mais, e a vocês. Eu tinha uma sensação, eu falei pro Francisco assim, quase que disse para ele, eu acho que eu vou ter uma história boa para você terça-feira, mas como eu não tinha certeza do fato, que eu achei que ia acontecer ontem, porque eu tô sabendo disso desde quarta. Mas que bom que deu certo, que bom que é com você. Obrigada a todo mundo, obrigada. Eu fiquei feliz de ver você, Cassiane, obrigada. Eu tô feliz hoje, não sei falar isso, mas eu tô mais feliz. Importante. Obrigada. Gente, olha, muito obrigado por quem esteve conosco nessa última hora de muita informação. Você que ficou por aqui pela Transvale 102,3, pelas redes sociais. Lembrar, a gente, como eu disse para vocês, a gente está com um probleminha no nosso site. Daqui a pouquinho ele está de volta. Os conteúdos estão disponíveis nas redes sociais do Jornal Atos. E é claro, né? Amanhã a gente está de volta a partir do meio-dia com o melhor da informação e da política regional. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Até mais. Obrigada. Atos no rádio, simplesmente objetivo.